Projeto de Lei Ordinário 74 de 2019, autor Mário Sérgio Stramoski, acrescenta ao artigo 19A e 19B, na Lei número 5.675, de 3 de dezembro de 2015, que consolida a legislação municipal referente aos símbolos do município de Rio do Sul. Os relatores são, na Comissão de Justiça, o vereador Zanella, e na Comissão de Mérito, a vereadora Zeli. Só para a gente estabelecer aqui a situação, eu estive conversando com a Secretaria da Casa, sempre vamos começar pela Comissão de Justiça, tá? Primeiro Justiça e depois as demais comissões. Vereador Zanella, por favor. Relatório. O projeto de lei ordinária número 74, de 23 de setembro de 2019, de autoria do senhor vereador Mário Sérgio Stramoski, acrescenta artigos à Lei 5.675/2015, que cuida da legislação municipal referente aos símbolos do município. Parecer e voto. Referido projeto tem o intuito de impedir a aposição de slogans em bens próprios municipais, cuja identificação deve ser padronizada e observar apenas os símbolos oficiais do município. A intenção do legislador é louvável, porquanto visa evitar com que os chefes do executivo, a cada administração, culminem por despender recursos com o único intuito de difundir sua, entre aspas, marca. Assim, voto pela aprovação do presente projeto, primeira discussão e votação, solicitando às demais partes que adotassem o mesmo posicionamento em relação à matéria. O referido parecer foi aprovado por unanimidade. Relatório. O projeto de lei número 74, de 23 de setembro de 2019, de autoria do vereador Mário Sérgio Stramoski, que acrescenta nos artigos 19A e 19B na lei número 5.675, de 3 de dezembro de 2015, que consolida a legislação municipal referente aos símbolos do município de Rio do Sul. Fica acrescentado no artigo 19AB, no capítulo 17 das disposições finais da lei número 5.675, de 3 de dezembro de 2015, que consolida a legislação municipal referente aos símbolos do município de Rio do Sul, com a seguinte redação. Artigo 19b, fica autorizado, além dos símbolos oficiais, a identificação do órgão a que pertence os dizeres do município de Rio do Sul. Parecer e voto do relator. Fica claro que a intenção do vereador é que seja proibido o uso de símbolos não oficiais, como slogans de gestão, cores, identificações diversas, nos bens públicos e documentos municipais, com isso evitando assim o desperdício de recursos a cada troca de mandato, sendo que é de costume de novos gestores que queiram utilizar suas identificações de seus mandatos, onde vejo algo desnecessário. Sendo assim, concluo a presente matéria estar revestida de interesse público, motivo pela qual voto pela sua aprovação em primeira discussão e votação e solicito aos demais pares que adotem o mesmo posicionamento em relação à matéria. Rio do Sul, 9 de outubro de 2019, relatora Zeli da Silva. Coloco o projeto PLO 74/2019 em discussão. Senhor presidente, primeiro quero agradecer aos relatores pelo relatório, pelas colocações do relatório, muito bem colocado, né? A preocupação da lei. Segundo, quero dizer que é gostoso estar aqui num grupo em que nós vamos estar discutindo e vamos estar votando um projeto dessa importância, porque só vocês calculam o custo que é para o município a cada troca de governo. Faça um cálculo, porque tem as camisetas, às vezes, de alguns atletas, tem camiseta, às vezes, de uma secretaria, tem material impresso, por exemplo, material de informativo para a sociedade, que vai levar o slogan do prefeito, da administração, no material. Placas, por exemplo, banners, eu estava olhando lá na fundação, na assistência social, um nome de um banner, lá embaixo está a marca do prefeito. E assim, carros com as plotagens dos carros e as máquinas da Secretaria de Obras, todas com o slogan do prefeito. Então, o que acontece? Isso é uma promoção pessoal. É uma forma de promoção pessoal.
E isso não pode acontecer, porque ao trocar de mandatário, ao trocar de prefeito, se eu ou qualquer um de nós aqui for, você não vai governar com aquele slogan do prefeito anterior. Você vai querer trocar o slogan. Então, o que vai acontecer? Tem que trocar todas as plotagens de carro, máquina, todo o material gráfico para o lixo. Quem for olhar e conversar na secretaria, vocês vão ver o quanto de material jogado no lixo por causa do slogan, e aí vai por diante. Todo o material, o prefeito que começa, ele começa do zero. O que a lei propõe? Não pode mais usar isso. Até onde é que eu estava, surgiu a ideia. Eu estava um dia passando lá em Itapema, e eu estava ali com aquela licença, e daí estava parado esperando um carro passar, os carros passarem, e passou um carro da prefeitura, estava lá, Prefeitura de Itapema, o brasão do município, a secretaria tal. Quer dizer, é isso que tem que estar. Porque desse trocar de prefeito, não precisa trocar nada do material. Eu posso usar o mesmo material de impresso no meu mandato. Eu posso deixar o mesmo plotagem no carro. Eu não preciso estar gastando. É um gasto, vocês imaginem quantos R$1.000 é jogado fora, que pode ser economizado para usar em outros setores. Então, por isso que eu digo que nós votamos esse projeto, é um projeto muito importante, porque a gente não tem mensurado aqui o quanto de dinheiro é jogado fora nessa troca de governo. De repente, vereador Mário, se for aprovado o projeto, uma opinião popular dos símbolos da nossa cidade, fazer e deixar esse símbolo permanente nos carros e materiais. Não havendo mais discussão, coloco o projeto em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado o projeto por unanimidade. Projeto de Decreto Legislativo 13 de 2019, autor mesa diretora, Ortoga, título de cidadão rio-sulense. Os relatores são, na Comissão de Mérito, o vereador Zanella, e na Comissão de Justiça, o vereador Mário Sérgio Stramoski. Relatório. O projeto de lei de decreto legislativo número 13, de 11 de outubro de 2019, que ortoga o título cidadão rio-sulense. A ortoga do título de cidadão rio-sulense será entregue a 10, aqui nós colocamos 10, foi um erro de impressão, são 9, cidadãos rio-sulenses indicados pelos nobres edis, que se destacaram e que colaboraram e ainda colaboram com o crescimento e desenvolvimento do nosso município. Parecer e voto. Sendo assim, concluo a presente matéria estar revestida de todas as formalidades legais e constitucionais, motivo pelo qual voto pela sua aprovação em primeira discussão e votação e solicito às demais partes que adotem o mesmo posicionamento em relação à matéria. 8 de novembro de 2019. Comissão de Educação, Cultura, Esporte, Saúde e Assistência Social, Política Urbana, Agrícola e Meio Ambiente. Relatório. O projeto de decreto legislativo número 13 de 2019, da autoria da mesa diretora, outorga título de cidadão rio-sulense. O projeto visa conceder o título de cidadão rio-sulense pelos relevantes serviços prestados ao município de Rio do Sul, nos termos da resolução número 954, de 23 de março de 2018, aos seguintes senhores e senhoras: Narciso José Schmidt, Tânia Mara Rocha Moratelli, Darcy Martins Carneiro Júnior, Darcy Inácio Reinerer, Úrsula Jung Hoegen, Hamilton Cunha, Fábio dos Santos Kister, Adair Machado Sequete e José Gonçalves da Costa. Parecer e voto. Sem contestação às indicações dos nobres vereadores e ao mérito da homenagem, a matéria está revestida do interesse público, motivo pelo qual votamos pela aprovação em primeira discussão e votação, solicitando às demais partes que adotem o mesmo posicionamento. É o parecer. Coloco o projeto PDL 13/2019 em discussão. Não havendo discussão, coloco o projeto em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado o projeto por unanimidade. Projeto de Decreto Legislativo 14, 2019. Ortoga Comenda Escrava Anastácia ao senhor Orival Marcelino Domingos, o KIC,
Autor, mesa diretora. Os relatores são, na Comissão de Justiça, o vereador Mário Sérgio Stramoski. Na Comissão de Mérito, o vereador Maicon Coelho. O projeto de decreto legislativo número 14, de 22 de outubro de 2019, que outorga a comenda Escrava Anastácia ao senhor Orival Marcelino Domingos, o Kiki. A outorga ao senhor Orival Marcelino Domingos, Kiki, se dá pelo destaque em suas atividades no município de Rio do Sul, nos termos da Lei Municipal 4.435, de 31 de agosto de 2006. Sendo assim, concluo a presente matéria estar revestida de todas as formalidades legais e condicionais, motivo pela qual voto pela sua aprovação em primeira discussão e votação e solicito aos demais pares que adotem o mesmo posicionamento em relação à matéria. Relatório: Comissão de Educação, Cultura, Esporte, Saúde e Assistência Social, Política Urbana, Agrícola e Meio Ambiente. O projeto de decreto legislativo número 14, de 22 de outubro de 2019, de autoria da mesa diretora, que outorga a comenda escrava Anastácia ao senhor Orival Marcelino Domingos, Kiki. A comenda, instituída através da Lei Municipal 4.435, de 31 de agosto de 2006, tem por objetivo conceder honraria em comemoração ao Dia da Consciência Negra, ao representante ou descendente que se destacar em suas atividades durante o ano. A homenagem se presta ao senhor Orival Marcelino Domingos, cabendo ao Poder Legislativo apenas a homologação de tal indicação, caso concorde com a contribuição na luta pela conscientização da igualdade racial. Parecer e voto do relator. Sendo assim, concluo a presente matéria estar revestida de interesse público, motivo pelo qual voto pela sua aprovação em primeira discussão e votação e solicito aos demais pares que adotem o mesmo posicionamento em relação à matéria. A votação foi na totalidade dos vereadores positiva. Coloco o projeto Decreto Legislativo 14/2019 em discussão. Não havendo discussão, coloco o projeto em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado o projeto por unanimidade. Espaço livre. Solicito ao segundo secretário ad hoc, o vereador Mário Sérgio, que proceda à chamada do vereador conforme a ordem de inscrição própria, a fim de manifestar seu assunto. Vereador Zanella. Primeiro eu tenho que fazer um meia-culpa. Falei isso umas 3 vezes, mas me dei conta que era eu apenas hoje. Então eu insisto à mesa diretora que a gente oriente a secretaria que na sexta ou na quarta faça um contato com o vereador, claro, comigo, porque não estou aqui, tem que ser por telefone, mas cobre do vereador o tema para ele antecipar, um dia antes. Eu me liguei hoje, quando cheguei aqui, e aí pensei um pouco, tive a ajuda do vereador Fernando, que me lembrou do nosso debate semana passada. Não, e assim, e foi bacana porque a sugestão do vereador Fernando vem ao encontro do que aconteceu hoje na sessão. A gente teve 3 projetos de lei, teve essa sua proposição de acabar com o slogan. Eu, ano passado, propus aquela lei para acabar com a propaganda não institucional, que recebeu um parecer pela inconstitucionalidade. Eu confesso que deixei para estudar melhor depois, acabou o tempo passando e eu não fui atrás daquilo. Mas eu quero tratar desse assunto, falar em reforma administrativa, que é o que a gente conversou semana passada. Não é só da PEC que quer extinguir municípios. O que eu quero é trazer esse tema, e a minha sugestão, como eu tenho dito tanto, que a gente tem que dar o tema e dar uma sugestão de encaminhamento de trabalho. Pois bem, eu queria pedir aos senhores vereadores, assim como foi feito esse projeto do vereador Mário Sérgio, assim como o vereador Fernando fez as diárias, essa casa recebeu e fez o projeto do vereador voluntário ser uma verdade, repito, era inédito no país, a gente permitiu aqui, talvez seja... Uma coisa é o cara praticar, outra coisa está na lei. E aí os municípios vizinhos estão agora às vésperas de uma eleição, e esse assunto é recorrente. E quem sabe essas coisas, eu espero encarecidamente que o meu movimento me ajude a ter um sucessor
porque senão o trabalho fica um pouco perdido no tempo e no espaço, se não houver uma continuidade. Mas eu entendo que essas práticas, o que está acontecendo no nível nacional, essa discussão que o Paulo Guedes está levantando sobre rediscutir estabilidade do serviço público, rediscutir a experiência, rediscutir salários, isso é imperativo, é necessário. Nós chegamos a um ponto tal que o governo não consegue mais aumentar impostos, e a única maneira dele fazer frente à despesa é aumentar imposto, é cobrar imposto. Mais e melhor. Então, as coisas têm que mudar. O encaminhamento que eu quero dar? Nós, do movimento, temos 3 projetos de lei a fazer ainda no final desse ano, no começo do ano que vem, para vigorar, pelo menos para a próxima legislatura. Um é o nosso, o vereador voluntário, que vai ganhar uma adequação para quem for empregado de empresas sediadas em Rio do Sul, eu já falei isso para os senhores, ele poder ser vereador voluntário, e o tempo que ele, vou botar entre aspas, né, o tempo que ele dá de prejuízo com a falta dele no serviço da empresa, pode ser compensado com tributos municipais. Nós vamos copiar um projeto, e eu, de novo, conto com a compreensão dos senhores, porque é onde a gente pode agir, o vereador local. Copiar um projeto de Florianópolis, e não é por outra razão que, desde o início, a gente sequer indicou aí pessoas para receber títulos. Em Floripa, o vereador que indica homenageados tem que arcar com o custo da homenagem. Assim, eu não quero que vocês entendam isso como uma crítica a essa prática, mas como uma forma da classe política fazer algo provocando mudança. Porque essa mesma PEC que o Paulo Guedes está encaminhando para o Congresso para discutir a reforma do servidor, a diminuição de salário, estabilidade do servidor, ele faz uma ressalva. Membros do Judiciário, do Ministério Público e parlamentares não podem ser considerados servidores porque são agentes de governo. Ou seja, aí eu repito a frase que a The Economist publicou no jornal, na revista dela na Inglaterra em 2008. No Brasil, esperar que políticos votem a favor da reforma política é a mesma coisa que esperar que Peru vote a favor do Natal. Não acontece. Então, é tipo de projeto que a gente pode provocar isso, corte na própria carne, mudar. Tem um outro, isso aqui está acontecendo em algumas cidades. Assim como essa casa recebeu, por exemplo, aquela nossa sugestão, lá em 2017, de evitar que a gente tivesse que simplesmente homologar a celebração de convênios e contratos do Executivo. Hoje a Câmara não faz mais isso, que era um desperdício de tempo. E tempo também é dinheiro para a administração pública. Nós queremos propor que a prerrogativa de dar nome de rua fique para o Executivo. Para que ficar fazendo todo um projeto legislativo para dar nome de rua? Basta que o Executivo faça lá embaixo. Tempo também é dinheiro. É por isso que a administração pública... Eu quero lembrar, eu fui entregador de marmita lá quando eu tinha meus 13, 14 anos, para minha irmã, que trabalhava no Bradesco. E era uma época que o Bradesco tinha mais de 120 funcionários, naquele mesmo prédio que está lá hoje. Se vocês forem lá, eu não sei se dá 15 funcionários hoje, ou 20. Por conta da evolução tecnológica, perdeu-se 80% do quadro de trabalhadores. Todas as indústrias da região, eu faço muita assessoria empresarial, estão comprando máquinas, ampliando, melhorando seu parque fabril, mas sempre reduzindo o quadro. Reduzindo o quadro. E o poder público caminha sempre na mão inversa, porque não consegue mudar essas pequenas coisinhas que podia abrir mão de atividades para diminuir, talvez, mão de obra. Então, quando eu proponho esse tema, eu queria conclamar os senhores vereadores que tiverem mais ideias que possam, a partir da Câmara de Vereadores... O vereador Carlos teve uma ideia muito boa em 2017, não avançou, eu não sei qual foi a razão, mas a gente poder contratar estagiários na Câmara de Vereadores. Era um outro perfil, o senhor falou naquilo, depois a coisa não avançou. Mas esse tipo de coisa é o que nós temos que fazer, porque é até onde a gente pode fazer. Nossa competência é muito reduzida. A gente, quando faz um projeto de lei, vai dar despesa para o Executivo, vai cortar alguma coisa lá, já não pode fazer. Então, a minha solicitação aqui hoje é que os senhores que tiverem alguma ideia desse tipo, compartilhem com a gente. Nós, do movimento, vamos defender, vamos abraçar junto com o senhor. O seu projeto foi bem encaminhado, né? Não sofreu nenhuma restrição. E é isso. Daqui a pouco vai ser
uma economia num ano, o prefeito vai assumir, vai ver que não pode, e não vai fazer, e vai economizar aí. 15, 20 mil é pouco, mas é aquela história do grãozinho de areia, né? Do colibri apagando incêndio. É o salário do vereador, é uma lei que impede o executivo de fazer um gasto desse, somado, dá um valor grande. Então, eu quero falar hoje, reforma administrativa, estou sugerindo isso para os senhores. E por quê? Porque se vocês fizerem a pesquisa no Google, que hoje é a nossa enciclopédia Barça, né? Antigamente, Portugal precisou quebrar. Quebrou e socorreu ao euro, né? E recorreu à Comunidade Europeia em 2008. E apresentou uma reforma administrativa que, pela primeira vez desde 2008, chegou no déficit zero, economizando 14 bilhões por ano só com o pessoal. O Brasil vai demorar ainda para chegar nessas coisas? Embora o Rio Grande do Sul e o Rio Grande do Norte, por exemplo, já não consigam pagar seus funcionários a tempo, mas o Brasil vai chegar nesse ponto. Ou faz, ou não vai conseguir mais dar conta de nada. Então, esse é o tema que eu quero propor. Se alguém tiver sugestões, eu agradeço. Não, assim, olhando quando tu vê a fala do vereador, né, é uma coisa. A prática, na minha opinião, é diferente. Por exemplo, a reforma administrativa aqui de Rio do Sul, né, na época ali ia economizar 8 a 9 milhões. Né? Até hoje ninguém viu. O que aconteceu? Né, tiraram o cargo de secretaria, mas aumentaram os cargos. Né? Então, na verdade, continuou a mesma coisa. Então, na verdade, a reforma administrativa, por isso que eu digo que tem que mudar a cultura e o perfil do político. Né? Não, com esse perfil de político que nós temos hoje, a mesma coisa vai ser a reforma administrativa do Guedes, por exemplo. Já começou, o judiciário não vai entrar, os políticos não vão entrar, né? Quem vai ser o servidor público aqui, né? Que cada vez que tiver eleição, né? Que não, tu não fez campanha para mim, tu vai ser trocado. Quem vai perder com isso já é a população, porque vai entrar cargos de confiança, amigo do rei, sem nenhum tipo de experiência. Porque a cultura que a gente tem vai ser assim que vai funcionar. Né? Tu não vai ficar por competência, tu vai ficar se tu fez campanha para o prefeito, senão vai vir quem fez campanha para o prefeito. Então, eu penso que a gente ainda... Eu acho que essa Câmara ela tem tido algumas atitudes que a gente tem que admitir que realmente tem feito diferencial, né? Projetos bons, né, para a economia. Mas ainda falta muito ainda para a gente poder dizer que servidor público não pode ter estabilidade e reduzir salário de servidor público. Porque quem vai ser reduzido? Daquele que ganha pouco, né? E quem vai ser prejudicado vai ser aquele realmente que trabalha, que está ali servindo a sociedade no dia a dia. Então, por isso, eu sou contra, enquanto não mudar o perfil de político. Vamos pensar nos ministros do... Tem lá, né, dependendo de quem pensa, eu não gosto do Paulo Guedes. Né? Mas, enfim, vamos olhar os ministros esse ministro da Educação. Tem alguém mais ruim do que esse homem? Né? Vamos pensar na ministra Damares, né? Deus, a mulher é o que tem de pior. Então, se a gente olhar num todo, os ministros hoje do Bolsonaro, é uma negação a maioria deles. Né? Então, essa questão econômica, por exemplo, aquilo que quando eu falei, até então ele não apresentou nenhuma proposta que gerasse emprego. Né? Então, vamos ver se ele vai. Agora parece que vai gerar 1.800.000 de emprego. Vamos aguardar, porque até então não gerou emprego, só aumentou a pobreza, né? E a desigualdade, concentrou cada vez mais a desigualdade social no Brasil, e está beirando aí a 14 milhões de pessoas desempregadas. Né? Então, é essa a minha preocupação, não é com esses políticos que estão lá hoje, com essa cultura deles, que nós vamos chegar, né, a essa economia que precisa encurtar, economizar e nem deixar de ganhar salário. Eu acho que ainda não é, porque é a corrupção ainda o nosso grande problema do Brasil. Seria isso. Senhor presidente, para contribuir, eu acho que esse projeto que a gente votou hoje, ou qualquer postura nossa, ela é importante, a gente está tentando forçar por lei, para que economize, estamos fazendo também o nosso esforço, mas depende muito também da postura do Executivo.
Porque não adianta nós fazer economia e o cara gastar 2 milhões de propaganda. Cara, desanima. Então, por exemplo, quando a gente fala de roubo, ou desvio, né, vamos chamar roubo, um desvio, ou má administração do dinheiro, nem sempre é tirar o dinheiro, é aplicar errado. Se tu aplicar errado, também é uma forma de desvio de recursos. Então, não é uma lei que nós vamos fazer que isso vai acontecer, porque não temos, nem nós fizemos essa agora do slogan, tudo bem, mas você não tem como coibir que o cara vai investir numa coisa que não tenha retorno ou que não seja a coisa prioritária do município. Então, eu acho que é muito postura da pessoa. Não tem outro jeito. Então, é uma educação, é um jeito de ser que a pessoa tem que ter. Não sei como fazer isso. De onde vai brotar isso? Primeiro, eu acho que dentro do processo eleitoral. O que a gente tem alguns dizeres que você ouve durante as eleições? O cara lá é pobre, ele não tem força. Então, que a pessoa diz, não, mas ele não tem muito recurso, ele é fraco. Ele não tem muita chance de ganhar a eleição porque ele é fraco. O que é fraco, por eles estão falando? Fraco financeiramente. Então, às vezes, essas pessoas fracas financeiramente não têm chance de trabalhar. E se ele não gasta nas eleições, se ele já é no processo eleitoral, ele é alguém que trabalha com a questão financeira já respeitando, porque quando você gasta exageradamente numa eleição, ou você ganha para depois tirar, ou você tira da família, que também não deixa de ser uma fraude. Então, se você faz esse estímulo, então nós temos que começar a mexer nela, lá no processo eleitoral. Que a pessoa tem que ganhar voto pedindo, gastando sola de sapato, conversando, discutindo projeto, ali, e não tendo um orçamento grande para se eleger. Quer dizer, já começa tudo errado. Então, nós precisamos mudar a cultura política do país. Nós não vamos conseguir fazer isso aqui numa lei. Mas, à medida que a gente vai levantando esses debates, como você está levantando, a gente vai plantando uma semente. Que se nós perder a esperança, nós vamos ferrados. Sabe que nós contribuímos para a mudança no Alto Vale, e isso vai acontecer no que vem, na eleição, porque os atuais vereadores dos municípios vizinhos, que gastaram muito em diárias, por exemplo, já vão ser cobrados. Mas por que vocês tinham gastado tanto se lá em Rio do Sul não gastaram nada? Isso vai repercutir, já está repercutindo. Eu ouço políticos de outras cidades, em até alguns momentos, reclamando que vocês fizeram aquilo. E essa ausência de viagens prejudicou o trabalho dessa casa? Pelo contrário, eu acho que qualificou. Porque a gente busca informação, foram algumas viagens feitas, e ninguém nunca disse que tinha que pagar para viajar, a gente deixou isso bem claro, só gasta-se menos, viaja-se com mais critério. O trabalho vai levar tempo, mas é por isso que eu digo, se a gente editar novas leis e provocar mudança, o vereador voluntário de Rio do Sul, não se faz menção ao nome, se faz menção à cidade. E isso repercute. Se a gente conseguir defender isso em outras cidades, Rio do Sul terá sido a pioneira, mas contribui para a mudança. A gente tem que ter paciência. Mas, eu concordo com a vereadora, o problema está... Pelo menos, ele não lotou todos os 55 mil cargos que ele tinha comissionado. Lotou só uns 30 mil, mas é um começo. Aqui em Rio do Sul foi diferente. Foi porque, lamentavelmente, a promessa não conseguiu corresponder à prática. Né? Porque a redução de 50%, acho que, não sei se reduziu 20%, não sei se reduziu 10%. O fato é que não reduziu. Mas isso tem que acontecer. Porque o modelo está esgotado. Se nós não economizarmos, se a classe política não economizar, não acontece. Senhor presidente, vereadores, na última sexta-feira, dia 8, faz um ano que a Câmara de Vereadores não tem mais diárias aqui em Rio do Sul, que o projeto foi aprovado. Eu concordo com o vereador Zanella quando ele fala da situação de que é difícil, mas tem que dar o primeiro passo. Às vezes não vai ter o reflexo esperado num primeiro momento, mas lá na frente ele vai ter o seu retorno
o seu retorno, que cada coisa que nós fizemos aqui para cortar os gastos é para ter o retorno à população. Concordo também com o vereador Mário Sérgio, que vem ao encontro da fala, de que não adianta também só nós estarmos fazendo economia aqui e o recurso está sendo mal aplicado. Mas é uma situação que cabe a nós também cobrar do Executivo que esse recurso seja aplicado, e seja aplicado de maneira correta. Não adianta termos grandes obras e não estar atendendo o básico, a necessidade da nossa população. Já fui cobrado também por políticos de outras cidades, vereador Zanella, o porquê da implantação desse projeto aqui, porque reflete negativamente nas outras cidades. Mas, muito pelo contrário, eles deveriam usar de exemplo e aplicar também. Nós aqui, nós temos bons exemplos do projeto que nós aprovamos das diárias, do projeto do vereador voluntário, como o vereador Nene falou na tribuna, queríamos nós todos que tivéssemos condições de ser vereador voluntário, mas nós aprovamos aqui nessa casa, nós não deixamos de que o seu projeto ele fosse negado. Então, o Rio do Sul, a Câmara de Vereadores é um exemplo, sim. Vejo que nós temos muito medo de muitas atitudes, às vezes, que nós temos aqui de não, de modo pejorativo, vou falar, mijar fora do pinico, porque sabemos que a população na rua nos cobra, e nos cobra muito, principalmente os críticos. A diminuição dos municípios, eu peguei alguns dados aqui, falam em diminuição de 769 municípios que arrecadam menos de 10% das suas receitas. Tem 3 cidades aqui, gente, que não tem 1.000 habitantes. Temos 3 cidades, 3 municípios no país. Saudade, em Minas Gerais, com 781 pessoas. A cidade paulista de Borá, com 837. Araranguá, no Mato Grosso, com 935. Então, são cidades que não têm 1.000 habitantes. Não tem 1.000 habitantes. Os de exemplo, o bairro Fundo Canoso tem 9.000 habitantes. Então, se a gente for pensar em municipalizar, podia-se pensar também em criar algo político e politizar a situação e municipalizar para querer tomar conta disso, por ter um ego político. Não. Nós concordo agora quando o senhor falava muito em diminuir o Estado, vereador Zanella. E é de fato. Eles não conseguem arrecadar para se manter. E todos nós, de uma forma ou de outra, todos nós pagamos essa conta. Todos nós. De uma forma ou de outra, nós pagamos a conta. Vejo que os nossos deputados e senadores têm que avaliar com bons olhos essa situação. Pode ser que apresente alguma emenda ou algo nesse sentido para diminuição, mas também vale salientar aqui 19.994 cargos eliminados. Estamos falando em quase 20.000 cargos. 769 prefeitos, 769 vice-prefeitos, 3.845 funcionários da prefeitura local, 6.921 vereadores e 7.690 funcionários de câmaras de vereadores. Então, nós podemos enxugar muito. Quem for a Brasília viu a quantidade de pessoas que trabalham lá. É muita gente. É muita gente encaixada em cargos públicos, às vezes dentro de uma sala, esbarrando um no outro. E isso tudo quem paga somos nós. Vejo que tudo tem que ser muito bem revisto. Mas não podemos esquecer que nós moramos em Rio do Sul. E nós temos que começar por aqui. Brasília, Florianópolis, é uma situação que deve ser cobrada. Mas nós temos que ter um exemplo dentro de casa. Eu queria aproveitar, por favor. Sugestão.
A gente costuma criticar o mal feito, né? E assim como não fazem conosco, né, eles já o bem feito. Então, sugestão, que o movimento, ou a gente fizesse algumas moções de aplauso a deputados que fazem economia. Sugestão. Boa. Vamos inverter a coisa. Então, se nós soubermos, o senhor que está no meio jurídico, souber de alguns juízes tal, que faz economia, isso, ou algum deputado que faz economia, porque eles têm aí para 20 cargos lá, coisa, se nós soubermos, a gente começar a fazer, inverter a coisa. Assim como o prefeito fazer alguma coisa que postar a economia, a gente também postar como bem feito. Até eu ia sugerir também, como um método de valorização dessa casa, já que a gente economizou aí, esse ano, nós estamos em novembro, mas mês que vem a gente pode dizer que economizou R$1 milhão com a abolição da televisão. Claro, que gastamos, sei lá, 100 mil com o Facebook, mas R$900 mil nós economizamos. Então, daqui a pouco, fazer uma mídiazinha digital no Facebook, para rolar no WhatsApp, e para constranger o executivo. Porque eu quero que os senhores vereadores, de situação, principalmente, entendam que a gente, em alguns momentos, tem que ser neutro para valorizar a casa. E a gente não precisa criticar, mas, pelo menos, perguntar para o executivo. Nós economizamos tanto. Esse ano foi mais tanto. Daqui a pouco faz um negocinho de WhatsApp de 30 segundos, final de 2019. O Legislativo de Rio do Sul já economizou 6 milhões. E aí, executivo, qual foi a sua economia? Sabe? Por que isso? O que a gente causou nos municípios vizinhos com a diminuição de diárias foi um certo quê de constrangimento. Eu não estou dizendo que a gente tenha que constranger, mas nós temos que provocar. Porque, afinal de contas, parece que ninguém... Só quando chega em eleição que a gente começa a falar em economia. Mas tem que fazer na prática, gente. Por pior que seja, por mais que doa, nós temos que fazer. Nós estamos falando em gastar 600 mil balizamento noturno. Legal. Tem que fazer, eu já acho que tem que fazer. Mas, daqui a pouco, ninguém vai mais usar o aeroporto. Ou nós temos que balizar para conceder, porque o Estado não consegue mais cuidar dessas coisas. Né? Nós vamos balizar e vai ficar usando de forma privada, quer dizer, sabe, a gente não encontra o mecanismo ideal. E, volto a dizer, o poder público não tem, a gente não gera um centavo de riqueza. A gente só consome. E, então, nós temos que usar melhor o dinheiro. Não tem outra saída. Não tem outra saída. O que está acontecendo no mundo afora é retrato disso. Portugal, você tem um exemplo agora, mas a Grécia faliu, teve que socorrer o Eurobank lá, a comunidade europeia. Não tem outra saída. A América Latina está pegando fogo, porque ninguém toma cuidado. Né? Ninguém planeja para 20, 30 anos, estamos só preocupando com agora. Então, mas obrigado, vereador Mário Sérgio. Já saímos com uma sugestão, de repente, se a mesa diretora entender possível, pedir que a gente faça esse ano. Fica mais uma sugestão. Uma mídia digital, agora, em dezembro, defendendo a casa e perguntando, cadê os demais órgãos? Até aquele dia que nós estávamos na reunião do Condensul, com o senhor Aldo, foi falado para o prefeito, e o prefeito concordou. Vamos repassar 1,5 milhão e vai retornar para os cofres. Que ele coloque, vai ser destinado 20% para a saúde, um exemplo. A infraestrutura, 30%, e assim vai indo para ver onde é que está sendo o dinheiro a nossa devolução para o Executivo. Isso foi sugerido também, agora, para esse ano não dá mais, né? Mas para ano que vem eles... Você sabe que eu sou bem próximo do Alexandre, secretário de Fazenda. E quando fala a devolução da Câmara, e isso não é só com o Rio do Sul, é com todos, porque o seu Aládio da AMAV falava isso. A praxe é usar o que vem de volta da Câmara para pagar o 13º. E por isso, assim, não se pensa fora da caixa. Sempre foi assim. O dinheiro vem da Câmara para nós pagar. Então, se trabalha, não se preocupa. Uma coisa que eu aprendi, e meu escritório é pequenininho, a gente tem lá funcionário mesmo, nós temos 3. O resto é tudo parceiro. Mas a gente pega um dinheirinho, todo mês, deposita na conta para pagar o 13º. Já faz uns 8, 9 anos que a gente faz isso.
E aqui não, sempre foi dessa maneira e não se pensa diferente. Eu cobrei do Alexandre, pô, cara, vamos pensar diferente, vamos fazer diferente. Porque se a gente sempre fizer do mesmo jeito, vai sair sempre do mesmo jeito. E aproveitando o Codensul, eu acho que a Câmara tinha que insistir. Município dá 100 mil e 100 mil do nosso dinheiro, porque senão aquele estudo não vai sair nunca, né? Senhor presidente, só para falar em economia e tal, não esquecer da proposta lá do engenheiro, né? Acho que nós tínhamos conversado nos corredores aí, né, para a gente fiscalizar as obras aí, se é possível. Perfeito, vereador. Só estamos esperando o engenheiro da AMAV entrar em contato para a gente fazer essa contratação do engenheiro. Nobre presidente, nobres vereadores, vereador Zanella, mexe os pauzinhos e a economia que a nossa Casa Legislativa faz para o município, arrume um jeito de dividir essa economia nos 10 vereadores e os 10 vereadores indiquem alguma coisa ao Executivo para dizer aonde vai gastar. Por exemplo, vai sobrar 100 mil para o vereador Mário Sérgio indicar as obras. Claro que é um pouco complicado de direcionar assim, mas em vez de pagar o 10º dos funcionários, cada vereador final do ano vai conseguir 200 mil de economia. A casa economiza 2 milhões, 200 mil para cada vereador. Então, daqui a pouco eu consiga fazer alguma coisa que os vereadores, com a economia, se distribua o valor para o Executivo. E eles que definem aonde vai ser gasto o recurso. Senhor vereador, já foi discutido isso aí e não passou. Nós achamos que isso aí vai trazer um vício que já vem do federal e estadual, nós rechaçamos a ideia aqui, não passou. Nada mais havendo a tratar e sob a proteção de Deus e da lei, damos por encerrada a presente sessão, convocando os senhores vereadores e vereadora para a próxima sessão ordinária, que será realizada no dia 18 de novembro de 2019, às 18 horas. Boa noite.